Bom, eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que eu estou chamando aqui para efeito didático de pensamento fora da caixa, né? Esse tema tem sido muito usado na iniciativa privada, no meio empresarial, mas eu acho que cabe muito bem também em relação à gestão pública. Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa pensar em fazer alguma coisa dentro desse conceito fora da caixa, certamente que é fazer algo que, obviamente, de uma forma inovadora, né? De uma forma diferente, pela razão óbvia de que se a gente faz sempre tudo igual, os resultados também vão ser iguais. Então, algumas coisas que a gente pode falar em relação, por exemplo, ao orçamento público, que eu acho que é fundamental. Hoje a gente está vendo nos jornais que o Congresso vai votar novamente a revisão do orçamento, que inicialmente era de 139 bilhões e que agora vai ser proposto um déficit de 159 bilhões para 2017 e para 2018, né? Eu até diria para vocês que certamente se isso fosse feito dentro de uma empresa e um presidente levasse isso ao conselho de acionistas, ele podia levar essa proposta também junto com a sua cabeça, né, junto a dele e a dos outros demais diretores, porque certamente isso não seria aprovado. Mas aqui, nós que somos os acionistas públicos, né, cidadãos representados pelos nossos deputados, enfim, vamos ter que talvez entubar mais essa. Então, vamos lá. O que a gente pode pensar em relação ao orçamento público, né? Primeiro, algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, quando a gente faz um orçamento, que a gente está falando das despesas públicas, eu acho que antes de mais nada a gente tem que pensar na possibilidade de questionar sempre tudo, né? Principalmente aquelas coisas que são tidas como cláusulas pétreas e direitos adquiridos, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito, digamos assim, que cria muito obstáculo no pensamento e na forma de tentar fazer coisas novas. Lógico que o direito foi feito, o direito adquirido tem que ser observado, mas eu acho que muitas coisas podem ser questionadas. Acho que, como em qualquer orçamento, a gente tem que estimular a entrega de bons resultados, né? Se a gente vai para o meio privado, eu acho que também tem que ir para a gestão pública, estimular a entrega de bons resultados, com reconhecimento, que eu acho que hoje não acontece. A gente, ao fazer um orçamento, deve também levar em conta, né, o que a gente chama do o budget zero, que é a construção do orçamento partindo do zero e não ficar fazendo o orçamento com base no que já foi feito anteriormente, preservando inclusive suas virtudes e seus defeitos, mas sim só as suas virtudes através novamente de um ponto zero. E obviamente tem que monitorar bem esse orçamento. Quando a gente fala em monitorar o orçamento, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que rever o orçamento. Qualquer empresa, qualquer corporação faz um orçamento e revê depois de um tempo, mas nunca no final desse tempo, né? Como a gente já viu acontecer em gestões anteriores. Agora estão querendo fazer um orçamento, uma revisão do orçamento, pelo menos na metade do ano, né? O que seria imoral seria fazer essa revisão no final do ano. Bom, e outra coisa que eu acho que é sempre fundamental também na utilização é usar comitês que possam acompanhar as linhas do orçamento. Nas corporações, você tem também o orçamento quebrado em todas as suas linhas, principalmente as que têm maior peso, e são designados times que possam acompanhar a quantidade e a qualidade desse orçamento, né? Fazendo revisões mensais, acompanhando os gaps que são oferecidos e, mais do que isso, gerando planos de ação para poder chegar ao resultado pretendido. Então, quando a gente fala no nosso orçamento público, nós estamos falando em algo em torno aí desses 159 bilhões negativos, mas a composição do nosso orçamento anual é basicamente 70% do que a gente chama de despesas obrigatórias, né? E 30% a gente chama das despesas discricionárias, ou seja, seriam aquelas despesas onde a gente pode ter alguma ação sobre elas. Só que se a gente pensar nessas ações obrigatórias, quer dizer, um orçamento que já tem 70% de peso alto, engessado, ficaria quase que muito complicado, que é o que acontece hoje, quando você vai administrar
apenas os 30%, né, o peso dos 30%. Então, eu queria falar sobre essas ações, tanto das ações chamadas obrigatórias, como também das outras ações discricionárias que a gente tem um raio de ação maior. Mas eu vou fazer isso, eu vou quebrar isso em duas conversas. Eu vou finalizar agora essa parte, porque já tem quase 5 minutos de vídeo, e vou abrir num segundo round, tá bom? Então, obrigado.